palavra letra C. Na letra C, né? Eu acho que vai ser nomotetel, que é confirmado, né? Nomotetel, confirmado, ordenar por lei, dar força de lei, decretar. Formado de nomos, que é lei, e titeme, que significa por. É usado na voz passiva. Peraí. Eu tava lendo aqui meu animalzinho, meu gatinho me interrompeu, então eu vou ter que ler de novo. Confirmado, no grego é nomotetel. Ordenar por lei, significa ordenar por lei, dar força de lei, decretar. Formado de nomos, que significa lei, e titeme, que significa por. É usado na voz passiva e traduzido em Hebreus 8:6 por confirmado. Em Hebreus 7:11, usado no intransitivo, é traduzido por recebeu a lei. A palavra confirmar no grego é babaiou, fazer firme, estabelecer, tornar seguro. O adjetivo relacionado bebaios significa estável, fixo, firme. É usado para confirmar uma palavra. Marcos 16:20, promessas, Romanos 15:8, o testemunho de Cristo, 1 Coríntios 1:6, os santos confirmados pelo Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 1:8, os santos confirmados por Deus, 2 Coríntios 1:21, na fé, Colossenses 2:7, a salvação falada pelo Senhor e confirmada pelos apóstolos, Hebreus 2:3, o coração confirmado pela graça, Hebreus 13:9. 2. Episterizo, fazer, apoiar, sobre, fortalecer, formado de epi, que significa sobre, e esterix, que significa suporte, apoio. É usado para confirmar almas, Atos 14:22, os irmãos, Atos 15:32, as igrejas, Atos 15:41, os discípulos, Atos 18:23. Em alguns manuscritos, os mais autênticos têm esterizo. Veja, fortalecer. A palavra curou é fazer válido, ratificar, conceder autoridade ou influência. De curos, que significa poder, e curios, poderoso, cabeça, como supremo em autoridade, é usado para se referir ao amor espiritual, 2 Coríntios 2:8, e um testemunho humano, um testamento humano, Gálatas 3:15. Na Septuaginta, consulte, por exemplo, Gênesis 23:20. 4. Procurou, formado de pro, antes, e o número 3, confirmar ou ratificar antes, é dito da confirmação divina de uma promessa dada originalmente a Abraão, Gênesis 12, e confirmada pela visão do forno de fumaça e da tocha de fogo, Gênesis 15, pelo nascimento de Isaac, Gênesis 21, e pelo juramento de Deus, Gênesis 22, tudo antes que a lei fosse dada, Gálatas 3:17. 5. Mesiteu, que significa agir como mediador, interpor-se, ocorre em Hebreus 6:17. B. Substantivo, bebaioses, no grego bebaioses, cognato de A, número 1, é usado em dois sentidos. Letra A, firmeza e estabelecimento, dito acerca da confirmação do Evangelho, Filipenses 1:7. Letra B, validade, autorizada, concedida, dita acerca da solução de uma disputa mediante juramento para produzir confiança, Hebreus 6:16. A palavra é encontrada com frequência nos papiros que tratam da resolução de uma transação comercial. A palavra conflito no grego é agon, derivado de ago, que significa conduzir. Significa, letra A, lugar de assembleia, especialmente o lugar onde os gregos se reuniam para disputar os Jogos Olímpicos e Pítios. Letra B, competição de atletas, metaforicamente, 1 Timóteo 6:12, Hebreus 12:1, entre aspas, carreira. Por conseguinte, letra C, entre aspas, o conflito interior da alma, entre aspas, o conflito interior é, na maioria das vezes, o resultado ou acompanhamento de,
entre aspas, conflito externo. Filipenses 1:30, 1 Tessalonicenses 2:2, implicando uma competição contra inimigos espirituais, como também contra adversários humanos. O mesmo se dá em Colossenses 2:1, onde está traduzido literalmente: com grande combate tenho, veja carreira, contenda, porfiar, contraste com o verbo agonizomai, em português, entre aspas, agonizar, que ocorre em 1 Coríntios 9:25, etc. 2 Atleses. Denota combate, disputa, competição de atletas, por conseguinte, luta, briga, combate. Hebreus 10:32, com referência à aflição. Veja porfiar, contraste com o verbo atleo, esforçar-se, lutar, que ocorre em 2 Timóteo 2:5, duas vezes. A palavra conformar, sumorfizo, fazer de forma igual a outra pessoa ou coisa, fazer como, formado de sum, que significa com, e morfe, que significa forma. É encontrado em Filipenses 3:10, no particípio passivo do verbo, sendo conformado, sendo feito conforme ou crescendo em conformidade à morte de Cristo, indicando a apreensão prática da morte do eu carnal e cumprindo sua parte nos sofrimentos que seguem os sofrimentos de Cristo. Alguns textos têm o verbo alternativo sumorfou, que praticamente tem o mesmo significado. Letra B, adjetivos. Primeiro, sumorfos, cognato de a, significa tendo a mesma forma como o outro, conformado a, diz respeito a. Letra A, a conformidade dos filhos de Deus à imagem de seu filho. Romanos 8:29. Letra B, a futura conformidade física que terão ao corpo de glória de Jesus. Filipenses 3:21. Susschematizo, formar ou amoldar uma coisa como a outra. Romanos 12:2. 1 Pedro 1:14. Este verbo susschematizo tem referência mais especial ao que é transitório, mutável, instável, ao passo que o verbo sumorfizo diz respeito ao que é essencial em caráter e, portanto, completo ou durável, não meramente em forma ou esboço. O verbo susschematizo não pode ser usado para se referir à transformação interior. Veja a figura 1, schema e forma morfe. Confortado, endunamou, tornar forte, fortalecer, formado de en, que é para dentro, significa para dentro, e dunamis, que significa poder. Então, portanto, tornar forte, né? É traduzido em 1 Timóteo 1:12 por confortado, mas literalmente fortalecido em interiormente fortalecido. E sugere força na alma e propósito. Na Septuaginta, consulte Juízes 6:34. Palavra confundir, letra A, substantivos. Primeiro, acatastasia, instabilidade, formado de letra A, elemento de negação, cata, entre aspas, para baixo, e estase, posição. Denota estado de desordem, perturbação, confusão, tumulto. Lucas 21:9 e etc. Sunchusis, derramamento ou mistura junto, formado de sum com o shell, derramar, por conseguinte, perturbação e confusão, desordem tumultuosa, como o do povo em revolta, é termo encontrado em Atos 19:29. Letra B, verbos. No grego, sunshel ou sunshuno, a forma do verbo de a, literalmente derramar junto, misturar-se,
mesclar-se, por conseguinte, dito acerca de pessoas, significa aborrecer ou confundir e incitar. Atos 19:32, dito acerca da mente, estar em confusão. Atos 2:6, veja, alvoroçar e excitar. 2. Catais shuno, envergonhar, humilhar, é traduzido em 1 Coríntios 27 e 1 Pedro 2:6, por confundir. A palavra congregação, no grego é eclesia, é traduzido em Hebreus 2:12, por congregação, em vez de tradução habitual igreja, veja assembleia. A palavra conhecedor do coração, no grego é cardiognostes, conhecedor de corações, formado de cardia, que é coração, e gnosco, que significa saber. É usado em Atos 1:24. Conhecer de antemão, no grego prognosco, saber antes, saber de antemão, formado de pro, antes de, e gnosco, que é saber. É usado acerca de letrar o conhecimento divino concernente a, primeiro, Jesus, 1 Pedro 1:20, conhecido antes. Segundo, Israel como o povo de Deus na terra, Romanos 11:2, antes conheceu. E 3, os crentes, Romanos 8:29, dantes conheceu. O conhecimento de antemão que Deus tem é a base dos seus conselhos preordenados. Letra B, o conhecimento humano. Primeiro, das pessoas, Atos 26:5, e 2, dos fatos, 2 Pedro 3:17. A palavra prognosis, conhecimento de antemão, previsão, presciência, cognato de a, é usado somente para se referir à presciência divina. Atos 2:23 e 1 Pedro 1:2. A presciência é um aspecto da onisciência, está implícita nos conselhos, promessas e predições de Deus. Veja Atos 15:18. A presciência de Deus envolve a sua graça eletiva, mas não impede a vontade humana. Ele concede de antemão o número ele concede de antemão o exercício da fé que traz salvação. O apóstolo Paulo acentua especialmente o verdadeiro propósito de Deus em vez da base dos propósitos. Veja, por exemplo, Gálatas 1:16 e Efésios 1:5. Os conselhos divinos jamais são sem justificativa. Contraste com o verbete proa. A palavra conhecido do grego é gnosis, derivado de gnosco, saber, conhecer, significa conhecido ou conhecível. Por conseguinte, o conhecido de alguém é usado neste sentido no plural em Lucas 2:44. Veja, notório, saber. A palavra idios, do grego, os que são de alguém, é traduzido por seus em Atos 24:23, os seus próprios, ara, veja grupo. Palavra conjuração, no grego sinomosia, denota literalmente juramento junto, formado de sum, que significa com, e omnume, que significa jurar, estar ligado por juramento e, portanto, uma conspiração. Atos 23:13. A palavra conjurar no grego é orquizo, que significa fazer jurar por sob a obrigação de juramento. Orcus, em Marcos 5:7, Atos 19:13, está relacionado com a palavra hebraica que significa coxa, de Gênesis 24:2. Alguns manuscritos trazem esta palavra em 1 Tessalonicenses 5:27. Os manuscritos mais autênticos têm o número 3, veja mais adiante. Exorquizo, forma intensiva do número 1, significa apelar por juramento, adjurar. Mateus 26:63, na Septuaginta, consulte Gênesis 24:3.
3. Enorquizo, por sob ou ligar por juramento, é traduzido em 1 Tessalonicenses 5:27 por conjuro. Na Septuaginta, consulte Neemias 13:25. Nota: o verbo sinônimo omnium significa fazer juramento, declarar ou prometer com juramento. Veja, por exemplo, Marcos 6:23, em contraste com Marcos 5:7, orquizo. Veja, juramento, jurar. A palavra consagrar em Hebreus 7:28, o verbo teleiou é traduzido por perfeito em Hebreus 9:18 e 10:20, é traduzido pelo verbo consagrar, que no grego é enkainizo, veja, aperfeiçoar, dedicar. A palavra consciência no grego é suneidesis, literalmente saber com, formado de sum, que significa com, e oida, que significa saber. Ou seja, conhecimento consigo mesmo, o testemunho dado à conduta pessoal pela consciência, a faculdade pela qual apreendemos a vontade de Deus, que é aquela designada a governar nossas vidas. Por conseguinte, letra A, o senso de culpabilidade diante de Deus, Hebreus 10:2. B, o processo de pensamento que distingue o que considera moralmente bom ou ruim e recomenda o bom e condena o ruim, e assim instiga a fazer o primeiro e evitar o último. Romanos 2:15, prestando testemunho com a lei de Deus, Romanos 9:1 e 2 Coríntios 1:12. Agindo de certo modo porque a consciência o exige, Romanos 13:5, para não causar escrúpulos de consciência, em outra, em 1 Coríntios 10:29, não levantando em questão nada desnecessariamente como se a consciência o exigisse. 1 Coríntios 10:25 e 27, nos recomendamos a consciência de todo homem, 2 Coríntios 4:2 e 2 Coríntios 5:11. Pode haver uma consciência não forte o bastante para distinguir claramente entre legal e ilícito, 1 Coríntios 8:7 e 10:12. Não. 1 Coríntios 8:7,10,12. A expressão consciência para com Deus, que ocorre em 1 Pedro 2:19, significa uma consciência controlada pela apreensão da presença de Deus, de modo que a pessoa percebe que as aflições devem ser suportadas conforme a sua vontade. Hebreus 9:9 ensina que os sacrifícios sob a lei não podiam aperfeiçoar a pessoa de modo que ela se considerasse livre de culpa. A palavra culpa, certo? Ponto. Quanto às várias descrições de consciência, aí vai dar várias referências em Atos 23.1 e etc. A palavra conseguir, no sentido de adquirir, no grego é eurisco, entre aspas, aqui é eurisco, entre aspas, achar. É encontrado em Lucas 9:12, acerca de alimentos, veja, achar. 2, ktaumai, adquirir, conseguir por si mesmo, ganhar, é traduzido em Mateus 10:9 e Lucas 18:12 pelo verbo possuir. 3, daino, significa ganhar, é traduzido em Atos 27:21 por evitariam pedras e danos, porém aqui a palavra é usada metaforicamente acerca de evitar ou salvar alguém de. Quanto ao significado ganharemos, que ocorre em Tiago 4:13, veja ganho. Notas 1. Quanto ao verbo pleonesktel, obter vantagem, que aparece em 2 Coríntios 2:10, vencidos, veja vantagem. 2. Em Apocalipse 15:2, o verbo nikal, vencer, conquistar, prevalecer, sobre predominar, é traduzido por saíram vitoriosos. 3. Em Apocalipse 3:17, o verbo ploutel, ficar rico, é traduzido por estou enriquecido. 2. No sentido de ir. Primeiro, exeimi,
Ir para fora, vir para fora, sair é usado em Atos 27:43 acerca de alcançar terra. Veja ir, número 23, partir. 2. O pago, ir embora, retirar-se é verbo que ocorre em Mateus 4:10, vai-te, Mateus 16:23, para trás, Marcos 8:33. Alguns manuscritos têm o verbo em Lucas 4:8. 3. Ezer shomai, ir para fora, vir para fora, sair é verbo que aparece em Lucas 13:31. A palavra catabaino significa descer, é encontrado em Atos 10:20. 5. Embaino significa entrar, é usado em João 6:24 acerca de barcos. 6. Apobaino significa ir de, é traduzido em João 21:9 por saltaram em terra. Nota, em Atos 21:1 temos o verbo apospau, retirar-se ou separar-se de. Depois da cena descrita no fim do capítulo 20, bem pode ter a força de apartar-se, entre aspas, apartar-se, ou sair contra a vontade, entre aspas também. Contraste com o mesmo verbo que ocorre em Lucas 22:41. A palavra conselho, olha que conselho vai ter a ver com a gnose, né? É gnome, relacionado com gnosco, saber, conhecer, perceber. Significa primariamente a faculdade ou conhecimento, razão, portanto, aquilo que é pensado ou conhecido, a mente. Sob este título, há vários significados. Primeiro, ponto de vista, julgamento, opinião. 1 Coríntios 1:10. 2. Opinião sobre o que deve ser feito, que é letra por si mesmo e, portanto, uma resolução ou intenção. Atos 20:3. Quer letra B por outros, e assim julgamento, conselho. 1 Coríntios 7:25. 2. Boule, derivado de uma raiz que significa vontade, portanto consulta, conselho, deve ser distinguida de gnome. O termo boule é resultado de determinação, o termo gnome é o resultado de conhecimento. O termo boule é traduzido por parecer em Atos 27:12, opinião na Bíblia Árabe. Literalmente deram conselho. Em Atos 13:36 temos acertadamente tendo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Em Lucas 7:30, a palavra é usada para se referir ao conselho ou deliberação de Deus. Em outras passagens alude o conselho ou deliberação dos homens. Lucas 23:51. Palavra consentir. Palavra consentir no grego é exomologel. Concordar abertamente, reconhecer exteriormente ou plenamente. Ex em vez de ek, para fora, elemento intensivo, é traduzido em Lucas 22:6, concordou. 2. Epineuo, literalmente significa inclinar a cabeça, aprovar com inclinação da cabeça, formado de ep, que significa sobre, ou para, que significa neo, ep, que significa sobre ou para, e neo, que significa inclinar a cabeça. Por conseguinte, inclinar a cabeça em consentimento. Expressar aprovação, consentir. Atos 18:20. 3. Proser shomai, virar significa consentir, implicando chegar a acordo com 1 Timóteo 6:3. 4. Sum katatiteme, literalmente por
ou depositar junto com, formado de sum, com kata para baixo e titeme por, era usado para se referir a depositar o voto numa urna, por conseguinte, votar, concordar com, consentir. É dito negativamente acerca de José de Arimateia, que não tinha consentido com a deliberação e ação dos judeus. Lucas 23:51, voz média. Palavra sufemi, literalmente falar com, formado de sum, que significa com, e femi, que significa falar. Por conseguinte, expressar acordo com é usado para aludir a consentir com a lei, concordando que é boa. Romanos 7:16. 6. Sumeudokel. Sumeudokel. Não, é suneudokel, né? Suneudokel. Literalmente pensar bem com, formado de sum, que significa com, em, que significa bem, e dokel, que significa pensar. Ter prazer com outros em qualquer coisa, aprovar de. Consentir é usado em Lucas 11:48, acerca de consentir com as más ações dos antepassados, em Atos 8:1, 22:20, fala de consentir com a morte de outra pessoa, em Romanos 1:32, de consentir em fazer o mal. Todos estes são casos de consentir com coisas más. Em 1 Coríntios 7:12 é usado acerca de consentir que uma esposa descrente more com seu marido convertido e um marido descrente consinta em morar com uma esposa crente. Primeiro, apomias, literalmente de um, é encontrado em Lucas 14:18. A uma, estando implícito uma palavra como consentimento, por exemplo, de comum acordo, de comum consentimento. 2. É que sum fonou, literalmente de ou por acordo, conforme combinação, formado de sum, que significa com, e fone, que significa som, ou seja, por consentimento, por unanimidade, unanimemente, é encontrado em 1 Coríntios 7:5. Palavra consertar. A palavra consertar no grego é catartizo, formado de kata, completamente, elemento intensível, e artios, ajustado. Tem 3 significados. Letra A, reparar, consertar, redes, Mateus 4:21. Letra B, completar, fornecer, completamente, equipar e preparar, Lucas 6:40. E na voz média, Mateus 21:16, ser eticamente, preparar, aperfeiçoar, Gálatas 6:1. E na voz passiva, 1 Coríntios 1:10, veja, aperfeiçoar, apto, formar, juntar-se, preparar, restituir. A palavra conservar no grego é terel, é usado em 1 Tessalonicenses 5:23 por conservados, onde o verbo está no singular, visto que o triplo sujeito, espírito e alma e corpo, sem ser considerado a unidade que constitui a pessoa, o aspecto auristo ou pontual considera a conservação, entre aspas, conservação, contida no crente como um ato único e completo, sem referência ao nome ocupado em sua realização. Também ocorre em Judas 1. Conservados, veja guardar, número 1. 2. Sunterel, veja guardar. Zoogonel, conservar vivo, veja viver. Fulaço, significa guardar, proteger, preservar. Conservar é usado em 1 Pedro 2:5, veja guardar. Nota em 2 Timóteo
4:18, o verbo sozo, salvar, é traduzido por guardar-me-á. A palavra no grego considerar é eidon, usado como auristo de oral, ver, é traduzido em Atos 15:6 por considerar acerca da reunião dos apóstolos e anciãos concernente à questão da circuncisão em relação ao evangelho. Suneidon, formado de sum, com o número usado, o número 1 usado como auristo de sunoral. Ver com uma visão, estar atento, consciente com resultado de percepção mental, é traduzido em Atos 12:12 por considerando, que fala da consideração de Pedro acerca das circunstâncias de sua libertação. Veja saber. 3. Catamantano, literalmente aprender completamente, formado de cata para baixo, elemento intensivo, e mantano, aprender. Por conseguinte, notar com precisão, considerar bem, é usado na exortação do Senhor para considerar os lírios do campo, Mateus 6:28. 4. Noel, perceber com a mente. Nous, pensar a respeito. Ponderar é traduzido por considera na exortação de Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 2:7. Veja, entender, pensar e perceber. Catanoel significa perceber claramente, formado de cata, elemento intensivo, e o número 4, entender plenamente, considerar de perto, é usado acerca de não considerar completamente e a trave no seu próprio olho, Mateus 7:3. Reparas, de considerar os corvos atentamente, Lucas 12:24. Os lírios, Lucas 12:27. Da plena consideração que Pedro fez Pedro deu à visão que teve. Consideração que Pedro deu à visão que teve. Atos 11:6. Da consideração cuidadosa de Abraão pelo próprio corpo e o útero de Sara como mortos, e não obstante, aceitando pela fé a promessa de Deus. Romanos 4:19. De considerar completamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Hebreus 3:1. De considerar bondosamente uns aos outros para instigar o amor e as boas obras. Hebreus 10:24. É traduzido pelos verbos ver, olhar, enxergar, contemplar, observar. 6. Logizomai. Logizomai significa tomar em consideração, levar conta de. 2 Coríntios 10:7, veja contar. 7. Teorel, veja contemplar. 8. Anateorel, considerar cuidadosamente, veja contemplar, número 7. 9. Analogizomai, considerar, ocorre em Hebreus